Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou responder uma dúvida de um inscrito, né, que é sobre a programação, né, sobre o desenvolvimento de indicador, né, ele teve uma dúvida aí e eu vou responder em forma de vídeo porque eu até falei para ele, não, é uma dúvida bem legal, eu vou fazer um vídeo e vou postar porque eu acho que é a dúvida de muita gente, né, então quando é dúvida mais simples eu sempre tento responder ali nos comentários, mas é uma dúvida que vale a pena gravar um vídeo aí e vai ajudar muita gente, tá? Então pessoal, qual que é a dúvida dele, né? A dúvida dele é o seguinte, ele falou assim, Stone, tem como criar aí um indicador, né, que baseado no volume, né, que faça a seguinte questão, né? Se eu tenho um volume ali, né, ele não exemplificou tanto assim não, mas eu vou facilitar aqui para a gente ter um melhor entendimento, tá? Por exemplo, se eu tenho um volume ali de 8 bilhões, né, que uma barra de volume produziu, né, um volume financeiro de 8 bilhões, eu colorisse ela de tal cor, né? Por exemplo, vermelho, né? Uma cor máxima aí, vermelho no meu candle, tá? Então, todo volume que for acima de 8 bilhões, eu quero que colore a barra ali no barra ou candle, né? Às vezes eu falo barra, o candle de vermelho, tá? Então eu achei bem legal porque tem muitos indicadores, né, de volume que é feito por média, tá? E não por volume em si, né? Ele pega um volume, faz o cálculo ali e te dá uma média ali baseado em volumes anteriores, beleza? Então vamos lá, vamos botar a mão na massa aqui. Eu já estou com o meu editor aqui da estratégia aberto, tá? Vocês podem abrir o editor de vocês. Se caso vocês não tiver aberto aí, é só vocês virem aqui, né? Eu vou abrir o Profit aqui, estratégia, menu estratégia, vem aqui ó, editor de estratégia, tá? Vocês podem utilizar essa nova regra de coloração, né, como base, beleza? Mas o meu já está aberto aqui e eu vou deixar ele em branco, tá? Eu vou deixar ele assim em branco, né? E se vocês quiserem deixar o gráfico aqui do lado, né, é só vocês colocar aqui nessa abinha misto, tá bom? Então vamos lá. A ideia, pessoal, é que esse indicador tem uma faixa ali de volume que você escolha, tá? Então a faixa de volume, né, ela vai variar de acordo com o ativo. No caso eu vou fazer para mini índice, mas como a gente já vai pensar em colocar em outros ativos, né, já para responder geral, né, uma dúvida, né, então vamos colocar um input, né? O que é um input? Uma entrada onde que o próprio usuário vai poder colocar aí a quantidade de volume que ele deseja, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou declarar aqui no código, depois do meu código limpo aqui, tá? Vou declarar o bloco input, tá? Aonde que eu vou declarar uma variável aqui do tipo constante, né? Primeiro eu vou colocar aqui vol1, né? Somente o vol. E aqui o que esse vol vai receber? Esse vol vai receber o que? A nossa quantidade de volume. No caso vai ser 8 bilhões. 8 bilhões tem 10 casas decimais, né? Então eu vou colocar 8 e mais 9 zeros, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Vou fechar aqui o parênteses e vou colocar ponto e vírgula que faz parte aqui da nomenclatura aqui da linguagem do Profit. Beleza? Aqui, primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou plotar, né? O que é plotar? Eu vou inserir no gráfico o próprio volume, né? Então, o Profit já traz a função volume, que é o volume financeiro, por padrão, né? Então, eu já vou fazer esse plot aqui, né? Para a gente já visualizar o volume financeiro ali, até para a gente acompanhar aqui do lado do nosso gráfico, tá? Eu vou colocar aqui para executar e note que ele já plotou aqui o nosso volume financeiro, tá? Ele pegou a cor padrão que é alaranjado e plotou aqui o nosso volume financeiro, né? E repare, se a gente clicar duas vezes aqui e na propriedade do nosso indicador, a gente repara que já temos aqui o parâmetro, né? Que é o vol que a gente definiu. E tem 8 bilhões. Aqui a gente pode alterar ele. Depois eu vou mostrar a gente alterando, que é só praticamente se mudar aqui e colocar OK, né? Ele vai alterar para 5 bilhões, né? No caso, vamos lá em parâmetros, aqui ó, ele já fica salvo, beleza? Vou voltar aqui para 8. Beleza? Então, mas até aqui, pessoal, ele não faz nada a não ser plotar o nosso volume, tá? E agora é só a gente fazer uma condição, tá? O que é uma condição, né? A gente vai comparar aí a nossa entrada com o volume financeiro. Então a gente vai colocar um if aqui,
tá? Eu vou colocar aqui se, né? O if traduzindo fala se o volume, vamos colocar aqui, ó, o volume, né, que é o volume financeiro, né, da plataforma. Se o volume for maior do que o nosso vol. O que é o vol? Essa variável que a gente definiu aqui em cima, ou seja, ele vai trazer os 8 bilhões. Tá? Então, se ele for maior que os 8 bilhões, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai colorir o nosso candle com vermelho, né? A função que a gente tem aqui para colorir é o point bar, né? E a gente vai colocar a cor. Como vocês podem ver aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem aqui uma lista de constantes, né? Se você quiser achar e não tiver, por exemplo, se o profit tiver dessa forma aqui, é só você vir aqui do seu lado direito, clicar nesse primeiro ícone aqui, né? Que tem uma barrinha do lado esquerdo, tá? Você vem aqui em constantes, aí você vem aqui em coloração, você vai ver algumas cores já pré-definidas aqui, beleza? Aí você pode colocar aqui, por exemplo, no nosso caso, CL Red, que no caso é o vermelho. Beleza? Então ele vai comparar aqui se o volume for maior do que o volume que a gente definiu lá, ele vai pintar nossa barra de vermelho. Ah, só isso, Tony? Só isso? Só isso, olha lá, já pintou nossa barra de vermelho, tá? Então a gente pode ver que nesse caso ele teve um alto volume aqui, né? E já pintou a nossa barra aqui de vermelho, tá? Beleza? O que a gente pode fazer também, pessoal? A gente pode fazer um segundo volume. Tá? A gente pode colocar aqui mais um input, ou seja, mais uma entrada, aonde que eu defino aqui mais uma variável, e claro que o nome dela tem que ser diferente, né? Eu vou colocar volume 2, aonde que esse volume, né? Vou colocar a mesma condição aqui do volume 1, né? Porém, né? Ele tem que pintar, né? Eu tenho que colocar volume 2 aqui, né? No vol, volume 2, opa, apagar aqui, e opa, fiz coisa errada. Aí, vol 2, né, que é a nossa constante ali. Ele vai ser o quê? Se ele for maior, né, que é 5 bilhões, então eu vou colocar uma cor para ele colorir aqui. No caso, a gente pode colocar uma cor para ficar um pouco diferente. Vamos colocar aqui, vamos colocar CL fúcsia. Vou colocar fúcsia, que é esse rosinha aqui, tá? Opa, digitei tudo errado, vou salvar. E agora ele já colore aqui, né? Já colore aqui de fúcsia, né? Esse rosinha, né? Mas Tony, ele sobrepôs aqui o volume de 8 bilhões, né? Porque 5, né? Quando ele é 5 bilhões, né? Quando é 5 bilhões, pessoal, vamos fazer a lógica, né? 8 bilhões sempre vai ser maior que 5, né? Então, o 5, né, sempre vai prevalecer na cor fúcsia, tá? Ele sempre vai prevalecer. Para a gente arrumar isso aqui, pessoal, a gente pode delimitar esses 5 bilhões, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar um end aqui, que no caso é I, né? Então, se o volume for maior que o volume 2, que é 5 bilhões... Ah, tá, eu esqueci de mudar aqui, ó, 5, tá? Vamos voltar aqui para vocês verem. Vamos lá. Pronto. Vou salvar aqui. E aí ele coloriu. Tá vendo que esse coloriu aqui umas barrinhas aqui de 5 bilhões. Beleza? Só porque esse coloriu também a barra de 8 bilhões, né? O que você pode fazer? Como é um número maior, né? Você pode pegar essa condição aqui e trazer aqui para baixo, tá? Você traz ela para baixo aqui, beleza? Que ela vai colorir dessa forma, tá? Mas você pode delimitar também, né? Isso aqui, da seguinte forma. Olha lá, vou voltar aqui como é que estava antes, né? Vou voltar aqui e eu vou delimitar esse 5 aqui, né? Se no caso o 5 for, no caso, menor, né? Ele tem que ser menor, no caso, do que 8 bilhões. Então eu posso colocar também dessa forma aqui, ó. Se o volume, né, for menor do que o volume 1, né, que é aquele primeiro volume lá. Então, ele vai colorir de 5 a 8, tá? Então, aqui eu fiz a seguinte leitura. Se o volume financeiro for maior do que 5 bilhões, que é o volume 2, né, e o que? Juntando, né? E se ele for também o volume menor do que o volume ali definido no volume de 8, né, que é o primeiro volume que a gente definiu, ele vai fazer a delimitação.
Eu vou salvar, repare que não mudou. Por que que não mudou? Porque a única coisa que eu tinha feito aqui da outra forma é colocar essa primeira condição aqui embaixo, né? Então sempre fazendo da ordem inversa, tá bom? Então vocês podem fazer dessa forma aqui para delimitar, tá bom? De tanto a tanto, né? Ou você mudar a ordem aí, sempre colocando os menores primeiros e os maiores abaixo, tá bom? E se eu quiser colorir, por exemplo, os baixos volume, qual seria o baixo volume, né? Vamos colocar aqui uma variável aqui, ó, baixo volume, né? Vamos colocar aqui, ó, o baixo volume, eu vou colocar de 2 bilhões, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Que eu já tinha um 2 ali. Beleza, esse aqui é meu baixo volume. Então, essa variável aqui eu vou mudar aqui para a gente chamar de médio volume. Médio volume. E essa aqui eu vou colocar de alto volume. Alto volume. Beleza? Então, o volume plot volume. O volume for maior do que o alto volume. Ó, alto volume. Beleza? Ele vai pintar de vermelho. Então, se ele for maior que o médio volume. Médio. Hoje eu tô bom pra digitar, hein? Médio volume. Menor do que médio volume. E for maior que médio volume. E menor do que alto volume. Pronto. Então a gente vai ter o resultado ali no normal, porque só mudou as variáveis. Agora vamos para a terceira condição, que é o que? O nosso baixo volume. Então se o volume financeiro for menor, né, que no caso é para o baixo volume, menor do que nosso baixo volume, né? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai colorir, né? Vai colorir de quê? Vamos colocar de branco ou cinza, né? Vamos colocar aqui. Então paint bar. Opa. Paint bar. Vou colocar aqui. Eu vou colocar de CL Med Gray, né? Que é um cinza um pouco mais claro, né? Beleza? Eu vou salvar. E repara o que acontece. Aqui vocês verem que tem uns candles aqui que colocou de cinza, né? Eu vou mudar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Eu vou colocar de Dark Gray, tá? Então CLDK Gray. Pronto, aí vocês conseguem ver melhor os baixos volume, tá? Então essas velas aqui, esse volume, repara que vai de encontro a nossas velas ali de baixo volume, tá bom? Se a gente quiser testar isso aqui lá no gráfico, ó, vou salvar, sim, volume financeiro, ok. Agora vamos lá no gráfico e vamos inserir ela aqui. Tá, como é que a gente vai inserir ela aqui, pessoal? Clica primeiro com o botão direito. Não, a gente pode colocar. Vamos colocar o volume e vamos colocar depois a regra de coloração. Inserir botão direito, inserir indicador, SG volume. Coloquei lá volume financeiro, e vou inserir uma nova janela que vai ser o nosso volume, né? Onde que ele vai ter aqui nossas barras aqui de volume normal. Repare que essas barras aqui, ó, deixa eu inserir o volume financeiro normal, volume financeiro. Vocês vão ver que é o mesmo volume financeiro do Profit aqui, ó, sem tirar e sem pôr. Mesmo volume financeiro, mesma coisa, tá? Só que a nossa está com coloração, ok? Vamos lá, vou diminuir aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai inserir no gráfico, tá? A gente vai inserir aqui no gráfico, inserir regra de coloração, SG, volume financeiro, inserir aqui, né? E vou dar OK. Então repare que ele já marcou aqui pra gente o nosso volume, tá? O volume que a gente definiu lá. E esse laranjado aqui, Stone, é porque é a cor padrão, tá? A cor padrão. Como é que a gente faz, tá? Eu quero mostrar para vocês dois detalhes. Quando você for plotar esse volume aqui, e você estiver rodando ele aqui, né, você colocar para rodar, às vezes, na primeira vez, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. O gráfico vai chamar por padrão linha, tá? Ele vai estar dessa forma aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar ele rodando aqui igual eu fiz, né? Vocês vão clicar duas vezes. Essa linha você coloca aqui histograma, né? A linha aparência aqui, eu vou colocar aparência histograma, coloco aplicar e ele vira essas barrinhas, tá? Então, e você pode definir uma cor padrão também para ele aqui, ó. No caso, eu vou definir aqui como prata. Vou
Vou dar um aplicar, beleza, e vou dar um OK. Quando ele estiver aqui, pessoal, vocês já vêm aqui e salva. Ele rodando aqui, vocês salva, tá? Porque aí ele vai trazer por padrão quando a gente inserir aqui no gráfico. Tá vendo que ele já mudou aqui no gráfico? Se você vier aqui, ó, vou inserir novamente, ó, inserir indicador, né? Vamos lá, SG volume financeiro, nova janela, OK, ele já vai vir por padrão. Então repare que agora a gente tem o nosso volume financeiro aqui de acordo, né, com o que está acontecendo. Ó, o mercado está rolando em tempo real aqui, tá? E o nosso volume também temos um baixo volume aqui ainda, tá? Você viu que teve um baixo volume de compra ali e ainda não teve um alto volume no dia que está acontecendo, beleza? Mas a gente pode ver que aqui atrás, ó, a gente teve regiões que teve o volume que a gente definiu. Aquele volume que a gente definiu lá, pessoal, é um exemplo, tá? Não quer dizer que é um volume para vocês operar. Vocês vão fazer o estudo aí de acordo com cada ativo e vocês vão colocar, beleza? E se vocês quiserem mudar o volume aqui no gráfico, na regra de coloração, é só clicar com o botão direito no Candle, vir aqui em propriedade, SG volume, no caso, né? E mudar aqui, ó alto volume, vou mudar para 8, né? Tem a 8, o médio volume 5, o baixo volume 2, tá? Então vocês podem tá fazendo dessa forma, alterando o volume aqui, né? Se vocês alterarem aqui, por exemplo, alto volume, eu quero a partir de 9 bilhões, tá? Eu vou dar OK, tá? Aqui não mudou, porque provavelmente esse volume aqui é a partir de 9 bilhões. Então eu vou colocar aqui 10, colocar 10, dá OK. Também, deixa eu ver quanto que dá esse aqui. Aqui ele não mostra, mas vamos pegar aqui 11, vamos colocar aqui 11 até a gente achar 11. Ó, detalhe, né, pessoal, perdão, é que eu tô mudando aqui na regra de coloração, então olhando o volume ali, mas já tá mudando aqui pra gente aqui, no caso, se eu colocar 9, dá OK, ele tá colorindo esse aqui. Se eu colocar 10 aqui, né, então repare que ele já mudou aqui, deixou só essa barra aqui de alto volume. Se eu mudar, aí eu tenho que mudar aqui no indicador também, né, eu tava mudando só ali. Vamos lá, financeiro, eu vou colocar aqui 10, dá OK, aí repare que já mudou, agora sim, tá mudando, beleza? Então ele já muda em tempo real aqui, então você já tem um indicador aí de volume que vocês podem usar aí de acordo com o que vocês definirem, beleza? Pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que tenha respondido também a dúvida do inscrito, né, que é bastante legal, é bastante interessante isso aí, né, volume é sempre muito importante observar o volume quando a gente está nas nossas operações, beleza? Então é isso aí, já deixa um like aí pra gente, se inscreva no canal, né, curte, compartilhe, né, que isso vai impulsionar nosso canal cada vez mais para cima e eu vou ter mais aí vontade de fazer vídeos aí para trazer aqui para vocês, beleza? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, espero vocês no próximo vídeo. Tchau!